Esse, sem dúvida, vai ser um dos vídeos mais técnicos que vocês vão ver aqui no canal. Eu acabei de ter acesso a uma entrevista técnica para a empresa Google, para trabalhar na empresa Google, e que de fato realmente aconteceu. Foi um grande amigo meu, programador, um dos melhores e mais experientes, foi lá fazer essa entrevista e tá sensacional. Eu garanto para vocês que o vídeo tá sensacional. Mas antes, eu acabei de receber uma notificação da Rocket City informando que na próxima segunda, dia 11 de agosto, será o dia do estudante. Então, a minha landing page vai estar totalmente modificada e com novas informações para vocês. E vai ter um desconto a partir do dia 11/8 de 15% na assinatura anual. E o que vai estar incluso na assinatura? Bom, acesso a toda a plataforma com todas as formações, mais de 100 projetos para você fazer no seu portfólio, mais de 1.100 horas de conteúdo, tutorias, fóruns, suportes, eventos exclusivos da Rocket City, aulas de inglês com a comunidade e diversos certificados para o seu currículo. Então, pessoal, não perca, a partir do dia 11/8, um cupom de desconto exclusivo que o link vai estar na descrição deste vídeo, beleza? E agora, galerinha, a gente vai para o conteúdo técnico, porque vocês sabem que aqui no canal tem diversos conteúdos sem enrolação e eu vou tentar explicar da melhor maneira possível como fazer para passar na entrevista técnica da Google. Então, era uma entrevista técnica para pleno, tá? E essa entrevista técnica, durante a conversa, né, surgiu a oportunidade de fazer um teste técnico. E esse teste técnico, ele consistia em, literalmente, estrutura de dados, beleza? Não um leet code, um problema, mas sim para o entrevistado mostrar todo o seu conteúdo em relação a vetores, a arrays, enfim. Essa aqui foi a primeira pergunta. Pense como um programador de sistemas e eu quero que você crie sua própria classe para manipular arrays de string, vetores de string. Essa classe, ela precisa ter as características básicas de um array. Como você faria isso? Então, se você nunca se imaginou criando a sua própria classe vetor, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Eu vou detalhar isso exclusivo aqui, tá? Só aqui no canal você vai ver esse tipo de conteúdo. Então, eu vou abrir aqui o IntelliJ, que já está com um projetinho criado da Google. Vocês sabem que um vetor, né, ele é definido desta forma aqui no Java. Então, se eu botar nomes, eu tenho que definir um tamanho fixo aqui para esse tipo de vetor. Porque qual a característica de um vetor? Um vetor, ele possui um único tipo de dado e ele tem um tamanho fixo. Então, nesse caso aqui, eu criei um vetor de nomes com tamanho de 10. Perfeito? Show de bola. Só que eles não querem utilizar um vetor tradicional desse daqui. Eles querem ver a sua lógica por trás, né, da codificação de como criar um vetor do tipo string. Perfeito? Então, a ideia é o programador vir aqui e criar uma classe, por exemplo, vetor string, e a partir desta classe simplesmente criar um vetor, né, internamente. Então vamos lá, vamos começar aqui a exemplificar isso aqui. Primeira coisa que eu tenho é que um vetor possui uma característica de tamanho fixo, ou seja, na minha classe vetor de string, a gente precisa ter um construtor e este construtor a gente precisa passar a capacidade, ou tamanho, enfim, vou botar aqui, ó, int capacidade deste vetor. E aqui dentro, aí sim, eu ter uma variável
que seria simbolizado por um vetor de string chamado elementos. Perfeito? E daí aqui no construtor a gente faria a instanciação, a instância deste vetor. Lembrando que eu estou criando a minha própria manipulação de vetores aqui. Perfeito? Então, isso que eu fiz aqui acaba se transportando para isso aqui. Vetor de string, nomes, vetor, vou chamar assim, porque não pode ser igual. Ó, vetor de strings 10. Perfeito? E se vocês olharem o que foi pedido pelo teste da Google, ele fala assim, ó, a classe precisa ter as características de um vetor, de um array, certo? Quais são as características de um array? As características seriam eu poder vir aqui e adicionar um elemento dentro. Então, por exemplo, Matheus, perfeito? A minha classe, ela tem que ser capaz de fazer isso. Ou seja, como que eu posso fazer isso aqui na minha classe? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, então vamos lá. Aqui na minha classe, eu preciso ter um método que ele vai ser público, que teoricamente eu não vou precisar retornar nada, então void. E ele pode ser adicionar, como eu estou fazendo em português, né? Poderia ser add um elemento. Perfeito? Show de bola. Porque o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui no meu nome vetor, nomes vetor, ponto, adicionar o Matheus, que é o que um vetor tradicional faz. Perfeito? Como é que seria este método adicionar, Matheus? Bom, existe uma forma que ela não é tão performática, ela não é tão boa e não é recomendada. Porque, imaginem só, eu preciso encontrar um espaço em branco ou nulo dentro deste meu vetor para colocar o elemento. Perfeito? E para isso, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer um for de elementos, né? Ó, já está até aqui, ó. Eu precisaria fazer um for desses meus elementos a partir do tamanho, né? De 0 até o tamanho. Se a posição for vazia, ou seja, for nula, eu vou pegar o elemento por parâmetro e jogar para dentro daquela posição. Consegui fazer isso? Consegui. Eu vou dar um break. Beleza? Este método, ele funciona. Mas não é isso que o Google espera de um pleno. Perfeito? Por quê? Porque ele não é nem um pouco eficiente. Eu quero que vocês imaginem um vetor de 500 posições. E eu vou preenchendo ele, só que eu quero preencher a posição lá 380. Ou seja, ele precisa percorrer 379 vezes para encontrar uma posição nula e jogar o elemento para dentro. Isso significa que este método aqui, apesar de ser um método funcional, ele não é o método mais performático. Correto? Show de bola. Então, o que eu preciso pensar para transformar este método num método mais performático? Eu posso vir aqui em cima desta classe e criar uma variável que eu posso chamar de tamanho, que vai ser uma variável de controle. Quando eu criar este meu vetor passando a capacidade, eu defino que o tamanho atual do meu vetor ele vai ser 0, certo? E agora, como é que ficaria o meu método adicionar usando esta variável de controle? Eu vou comentar esse método aqui, para a gente ter as duas versões, tá? Então, eu vou comentar. Beleza? E eu vou fazer o método novo aqui, que inclusive ele já está aqui. Né? O IntelliJ a IA ele é tão potente que ele já bolou a minha lógica que já estava no meu cérebro aqui. Então, ó, public void adicionar passando o elemento. Perfeito? Se o tamanho, que é a minha variável de controle, for menor do que o tamanho do meu vetor, significa que eu posso adicionar um elemento dentro na posição do tamanho e fazer um tamanho mais.
Caso contrário, o vetor ele vai já estar cheio, né? Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou adicionar o Matheus aqui dentro deste meu vetor. Então, quando eu entrar no método adicionar, ele vai passar aqui. O tamanho é 0, porque quando eu crio ele pelo construtor, o tamanho é 0. 0 é menor do que a capacidade, que é 10? Sim, ela é menor do que a capacidade. Então, vou entrar aqui e na posição 0 eu vou colocar o Matheus, o elemento. E vou falar, agora tu não tem mais tamanho 0, tu tem tamanho mais, ou seja, o teu tamanho passa a ser 1. Quando eu vim aqui e adicionar novamente um outro nome, por exemplo, a Maria, o meu tamanho vai ser 1, ele é menor do que a capacidade, porque a capacidade é 10, e ele vai botar na posição 1 a Maria. E fazer o tamanho mais. Ou seja, este método adicionar, ele ficou muito mais performático. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque eu tenho uma variável de controle e eu vou posicionar este elemento exatamente aonde ele precisa ser posicionado. Uma outra característica de um vetor, pessoal, é que por ele ter tamanho fixo, ele não como é que eu posso explicar isso para vocês? Se eu estourar este meu vetor, pode ser um grande problema, né? Ele vai dar vetor cheio, perfeito? Ele vai dar vetor cheio, mas eu posso levar em consideração que a coleção aqui, por exemplo, ArrayList de string, né? Ele consegue manipular internamente o tamanho deste vetor aqui. Ou seja, ele nunca vai estourar e nunca vai dizer que o vetor é cheio. Para que eu consiga fazer isso, ou seja, para que eu consiga colocar um elemento acima da capacidade, eu tenho que criar uma função que vai fazer o quê? Dobrar a capacidade desse vetor. Double capacity, né, que a gente fala, é o processo de aumentar a capacidade de um vetor. Então, o meu método adicionar, ele pode também ser um pouco mais inteligente, certo? E como é que eu posso fazer este método aqui? Eu posso vir aqui e criar um método que vai ser privado. Por que ele vai ser privado? Porque ele vai ser um método de uso interno desta classe aqui, que eu vou chamar de aumenta capacidade. Perfeito? Show de bola. Este aumenta capacidade, ele vai fazer justamente isso aqui que o IntelliJ já sugeriu, mas a gente vai precisar fazer mais algumas coisas. Então, por exemplo aqui, ó, se o tamanho da minha variável de controle for igual ao tamanho do meu vetor de elementos, significa que ele já está cheio, correto? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um novo vetor, dobrando a capacidade do primeiro, percorrer o vetor e jogar tudo um para dentro do outro. Ó, assim. Perfeito? Então, esse método ele ficaria assim. Eu crio um novo vetor, dobro a capacidade dele, percorro o meu vetor original, pego as posições alimentadas e jogo para esse novo vetor. Ou seja, esse vetor vai ter todos os elementos do meu original, mais espaços, novos espaços. Então, se eu criei ele com 10, o aumenta a capacidade, quando chegar e estourar o meu vetor, ele vai ficar com 20 automaticamente. E daí, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso usar este método, que é o aumenta capacidade, aqui no meu método adiciona. Então, sempre que eu chamar o método adicionar, eu vou chamar a funçãozinha aumenta a capacidade, que vai ver se ele está cheio e vai dobrar a capacidade para mim. E daí, este método aqui, eu posso fazer algumas modificações para transformar ele numa característica de vetor. Porque se a gente for entrar no método aqui desse ArrayList, por exemplo, na documentação, e a gente for procurar pelo método put ou add, né?
a gente vai ver que o método add, ele retorna um booleano, indicando se ele conseguiu adicionar ou não, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, add, tá aqui, ó. Olha o que ele faz, ó. Ele retorna um booleano. Tá vendo aqui? Um booleano. Então, este meu método adicionar, ele também vai retornar um booleano. E quando eu faço o tamanho mais, eu vou retornar true. Pronto. E agora eu não preciso falar que o meu vetor está cheio, porque ele é inteligente o suficiente para dobrar a capacidade deste vetor e nunca vai estar cheio, certo? Então, o meu método, ele meio que já se aproximou ao método de um ArrayList. Beleza? Show de bola. O que mais que eu preciso fazer aqui? Eu poderia fazer um método de busca, eu poderia fazer um método de remoção, poderia fazer vários outros tipos de método, né? Então, como ficaria aqui o método de busca, né? Então, se eu pegar aqui e fosse criar um... se eu fosse criar um método de busca, ele seria assim, public string busca, como eu estou fazendo em português, né? Passando a posição. Perfeito? E daí eu retorno this.elementos desta posição. Mas, Matheus, tu não precisa fazer uma verificação, não, para ver se essa posição que ele passou é uma posição válida? Sim, eu preciso fazer uma verificação aqui. Qual a verificação? Se... eu vou usar diferente aqui da sugestão. Ó. Se a posição for maior ou igual a 0 e a posição for menor do que o tamanho, e daí eu vou negar aqui na frente. Ou seja, tudo que não for isso daqui, né? Ou seja, é uma posição válida, nego na frente, eu vou lançar uma exceção de, sei lá, illegal arguments exception, chamando posição inválida. Então, ficaria assim o meu método de busca. Se eu for ver no Javadoc, na documentação, como é um método de busca do ArrayList, deixa eu ver aqui um get, vou colocar aqui, ó, nome.get, passando a posição, por exemplo, que era a posição 2, então eu vou entrar lá na documentação e vou verificar. Olha só que interessante, ó, é um método get que passa um inteiro, que foi o que nós fizemos aqui, um método get que passa um inteiro, e ele faz um objects.checkIndex, que ele passa o índice e o size, que é o tamanho do nosso vetor. Ou seja, provavelmente lá dentro da documentação ele fez essa condicional aqui, ó. Se eu for entrar em checkIndex, ó, ele chamou um outro método, tá? Que é o precondition.checkIndex, e esse método ele faz justamente o que a gente fez. Tá? Só que ele tratou daquela outra forma que o IntelliJ sugeriu, que é índice menor que 0, ou o índice for maior ou igual a length, ele vai lançar uma exceção de out of bounds check index, para dizer que a posição que ele informou é inválida. Neste meu caso, eu fiz ao contrário, né? Eu testei a posição, se é uma posição válida, eu neguei e lancei uma posição inválida. Perfeito? Então, se quem me pergunta... como estudar pela documentação, é basicamente isso. Teoricamente, um programador, ele iria entrar, para resolver essa questão técnica, ele iria entrar aqui na documentação do ArrayList e iria dar uma olhada no que ele faz. Então, por exemplo, ó, vou implementar o buscar o primeiro índice. Vou ver o que ele faz. Opa, ele faz um public, ele retorna esse que eu já vou explicar depois, e ele faz um get first. O que mais que ele faz? Se o size for igual ou igual a 0, ou seja, se o meu tamanho for 0, eu faço e lanço uma exceção. Nesse caso, um no such element exception. Else, ele vai retornar. Então, se eu fosse implementar esse get first aqui, ó, com base na documentação, public string busca primeiro, beleza, se o meu tamanho for 0, eu lanço uma exceção, olha só que legal, como escreve,
throw new, ó, ilegal arguments exception, return o meu elementos da posição 0. Pronto. Olha só que legal que ficou eu vendo a documentação e escrevendo. Então eu poderia pegar essa mesma exceção e colocando aqui. Certo? Então, esse foi a primeira questão da entrevista técnica que ele fez. Então, ele teve que fazer o get last, ele teve que criar um set. Ó, esse set, ele passa um index e um elemento. Seria eu criar um método adicionar que passa o índice e o elemento, para eu sobrescrever a posição que está naquele índice. Ó, então, o que ele faz? Ele guarda o old element, ele pega o elemento da posição que foi informada, primeiro ele checa, né? Então, daria para fazer assim, ó. Vamos fazer esse método aqui, só para a gente finalizar aqui essa primeira etapa. Ó, public string adiciona. Então, ele passa a posição, vírgula, o elemento, perfeito? Ele checaria o tamanho, então onde é que eu fiz o check do tamanho? Aqui, beleza? Depois disso aqui eu poderia criar um método igual ele fez. Então, checo o meu tamanho, né, a minha posição, se ela é uma posição válida, e se ela for uma posição válida, o que ele faz? Ele guarda o elemento daquela posição, então vamos criar aqui uma string, ó, old value, a gente vem aqui e coloca o nosso elemento passando a posição, beleza? Elementos, né? O meu é um vetor tradicional, assim. O que mais que ele faz? Sobrescreve aquela posição e retorna o old value. Então, olha só que interessante, eu vendo a documentação e eu codificando do lado da documentação, que é o que muitos me perguntam, como é que eu posso estudar olhando a documentação? Já está aqui a resposta, beleza? Então, essa foi a primeira questão, tá? Inclusive, se você já viu o meu curso de estruturas de dados, eu monto uma classe array nesse sentido aqui. A segunda questão foi o seguinte, pessoal, ó. Beleza, você passou no primeiro estágio. Agora, eu quero que você pense como um vetor, né? Ou melhor, eu quero que você pense como um programador que é especialista em orientação a objetos e eu quero que você generalize este vetor. Em outras palavras, eu quero que você transforme esse vetor para trabalhar com objetos e não como um único tipo de dado, né? Que seria o nosso string. Ou seja, o que o Google pediu? Eu quero transformar esse vetor de string num vetor de objetos, porque eu quero trabalhar com vários tipos de dados, beleza? Então, para transformar isso aqui para um vetor de objetos, é muito fácil, né? Eu troco tudo que é string por objeto. Então, ficaria assim, object. Object. Assim. Então, aqui ficaria object. Aqui ficaria object. O que mais? Aqui eu passaria um object. O que mais? Aqui um object. Aqui um object. Aqui um object. Aqui seria um vetor de objeto. Então, tudo que estava o meu vetor de string, eu trabalharia com objetos. Pronto, assim. E daí, eu viria aqui e renomearia esta classe. Então, eu pegaria aqui object. Pronto. Só que, se eu transformar tudo isso aqui, né, para vetor de objeto, isso não é muito legal e não é muito certo, pessoal. Por quê? A partir do momento que eu transformo isso aqui num vetor de objeto, isso aqui vai ser possível fazer, ó. Nomes vetor, ponto, adicionar 30. Então, funcionou. Estão vendo? Ó, adicionei duas strings e um número 30. Isso significa que ele perde as características de um vetor. Porque um vetor, a característica, além de ter um tamanho fixo, é ter um tipo único de dado. Por quê? Porque isso aqui é muito custoso e muito difícil para o programador que vai usar tratar, por exemplo, um método get. Então, olha só como seria o custoso. Ó. Nome igual a nome vetor ponto busca da posição 0. Esse object aqui,
eu teria que fazer assim, ó, se o nome instance of for uma string, daí eu poderia trabalhar com um objeto do tipo string. Ou else if, se o nome instance of for um integer, daí eu trabalho com um integer. E isso aqui deixa de ser um vetor de nomes, né? Ele passa a ser um vetor. Então ele passa a ser um qualquer coisa aqui, ó. E qualquer coisa na programação é muito ruim. E daí vai ficar tipo JavaScript, que o JavaScript é mentiroso, porque o vetor JavaScript faz essas coisas idiotas aqui, tá? E por isso que, se a gente for olhar no ArrayList, a gente consegue tipar um ArrayList, né? Então, quando a gente cria um ArrayList, ó, ArrayList, a gente define qual o tipo deste ArrayList, para não dar essa confusão toda aqui de baixo. Perfeito? Então, a terceira pergunta do Google era assim, muito bem, agora você precisa modificar a sua classe para trabalhar com tipagens dinâmicas. Isso significa o que, pessoal? Significa que ele quer que o nosso vetor se transforme numa lista típico de um ArrayList. Então, ele vai ter esta propriedade aqui que eles chamaram de E, né? Como é que eu transformo o meu vetor de objetos para não trabalhar com objetos, ou seja, para trabalhar com ele tipado? Eu preciso... Opa, o que eu fiz aqui? Eu preciso fazer o seguinte, pessoal. Ó, aqui na declaração da minha classe, eu coloco o sinalzinho de diamante e coloco um T, significando um... Me fugiu o nome. Eu vou generalizar, vou tipar esse vetor, mas Nossa, fugiu total, mas tudo bem. Aqui onde eu tenho o objeto, ele não vai ser mais o object, ele vai ser T, certo? E daí aqui, ó, o que eu tenho que fazer para instanciar um T? Eu tenho que continuar dando um new object, mas eu vou fazer um cache para T. Assim, ó, tá? E tudo aqui, aonde eu tenho object, eu passo a receber um T. No caso do ArrayList, eles colocaram um E, né? Vocês estão vendo? E aqui, ó. Enfim, diferente, tá? Então aqui, eu vou vir aqui e vou colocar um T. Aqui eu vou colocar um T. Aqui eu vou colocar um T. Aqui eu vou colocar um outro T. No busca também vai ser um T. E aqui no object também vai ser um T. Isso significa o que, pessoal? Significa... Deixa eu ver onde é que está dando algum erro aqui. Não. Eu não sei onde é que está o erro aqui. Ah, aqui. Esse T aqui, eu vou ter que fazer... Tá, o aumento da capacidade, ele não pode ser assim, né? Ele vai ter que ser... O aumento da capacidade vai ser um pouquinho diferente aqui. Ele vai ter que trabalhar com... tipo o que eu fiz lá em cima do construtor, né? Porque agora eu estou generalizando, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aqui. Fazer isso aqui. Do length vezes 2. Assim. Pronto. Isso vai fazer com que a minha classe teste, o meu vetor de object, eu passe o diamantezinho aqui. Então eu falo, esse vetor vai ser de string. E a partir do momento que eu falo para ele que esse vetor vai ser de string, eu não permito dois tipos de dados diferentes. Então já deu um erro aqui no 30. Olha só que legal. Ou seja, isso aqui eu não precisaria fazer mais. Ó. Então, deleto. Pronto. E ficaria assim. Olha que maravilha e que entrevista gostosa de resolver. Eu queria que tivesse sido comigo, tá? Porque ela não é um lit code, mas ela é cara, é um ensinamento isso aqui. Já parou para pensar em chegar e falar assim, cara, eu vou criar a minha própria classe vetor, eu vou estudar para ver como é que os métodos funcionam, e daí tu pode pegar aquele ArrayList e explorar de vez a documentação e ir entendendo isso, que é a maravilha da coisa, né? Bom, gente, é isso, tá?
Eu espero que vocês do fundo do coração tenham gostado e se você gostou, curta e compartilha e até o próximo. Fui!